Ó Mãe Santíssima, intercedei por nós para que possamos bem compreender os ensinamentos de vosso Divino Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as explicações dos pais da Igreja. Ó Virgem Imaculada, ofereço-vos este trabalho e peço que abençoais aqueles que o ouvirem, e que seja para a maior honra e glória de Deus. Amém. Senhor onipotente, purificai o meu coração e os meus lábios. Vós, que purificastes os lábios do profeta Isaías com carvão em brasa, e dignai-vos, por tal modo, purificar-me com a vossa misericórdia, para que possa dignamente anunciar o vosso santo Evangelho. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Senhor, abençoai-me. Que o Senhor resida no meu coração e nos meus lábios, para que anuncie digna e convenientemente o seu Evangelho. Amém. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Primeiro anúncio da paixão. Jesus disse: é necessário que o Filho do Homem sofra muito, seja rejeitado pelos anciãos, chefes dos sacerdotes e escribas, seja morto e ressuscite ao terceiro dia. Condições para seguir a Jesus. Depois, dirigindo-se a todos, Jesus dizia: se alguém quer vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz todos os dias e siga-me. Pois aquele que quiser salvar sua vida, perdê-la-á. Mas o que perder sua vida por causa de mim, salvá-la-á. Com efeito, que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se perder ou arruinar a si mesmo? Comentários dos Pais da Igreja. São Cirilo. Era necessário, portanto, que os discípulos o anunciassem a toda a terra. Este, afinal, era o dever dos escolhidos por Cristo para o ministério apostólico. Mas, como atesta a própria Sagrada Escritura, todas as coisas têm o seu tempo. Convinha, com efeito, que primeiro fosse cumprida a cruz e a ressurreição, e a isso se seguisse a pregação apostólica. Por isso, Jesus disse: é necessário que o Filho do Homem sofra muito, seja rejeitado pelos anciãos, chefes dos sacerdotes e escribas, seja morto e ressuscite ao terceiro dia. Santo Ambrósio. Pode ser que o Senhor, porque sabia que mesmo os discípulos com muita dificuldade aceitariam o mistério da paixão e ressurreição, tenha querido ele mesmo ser o pregador da sua paixão e ressurreição. São Cirilo. Os grandes generais incitam à audácia os valentes nas armas, não apenas prometendo-lhes as honrarias da vitória, como igualmente reconhecendo que também o próprio sofrimento é nobre. E vemos o próprio Senhor Jesus Cristo ensinar isto. Predissera aos apóstolos que haveria de suportar as calúnias dos judeus, ser morto e no terceiro dia ressuscitar. Para ninguém pensar, portanto, que Cristo haveria de sofrer perseguições pelo bem da vida neste mundo, mas que aos demais se permitiria levar uma vida agradável, declara que aos desejosos de alcançar a sua glória é necessário passar por justos combates. Por isso está dito. Depois, dirigindo-se a todos, Jesus dizia: São Beda. Com muita propriedade escreveu dirigindo-se a todos, porque a parte anterior, a respeito da fé em seu nascimento e paixão, ele dissera em segredo apenas aos discípulos. São João Crisóstomo. Uma vez que o Salvador é piedoso e benévolo, não quer que ninguém o sirva forçado ou a contragosto, mas apenas por vontade própria, e ainda por cima agradecendo-lhe por sua servidão, e por isso não força ninguém nem impõe a obrigação de o seguir, mas é por meio da persuasão e da beneficência que atrai todos os que o queriam, dizendo, se alguém quer. São Basílio. Aos que lhe quisessem obedecer, entregou a própria vida como um modelo perfeito de conduta, ao dizer,
se alguém quer vir após mim, não convida a segui-lo corporalmente, o que seria impossível depois que o Senhor subiu aos céus, mas a imitar fielmente o seu modelo de vida na medida das suas capacidades. São Beda. Quem não abandonar a si mesmo não poderá se aproximar daquele que está acima de si. Por isso diz, renuncie a si mesmo. São Basílio. A negação de si mesmo é o esquecimento completo de toda a nossa vida passada e o afastamento das próprias vontades. Orígenes. Nega-se a si mesmo quem, com a devida conversão, muda a sua vida até então habituada ao mal. Por exemplo, quem até agora viveu na lascívia, nega-se a si mesmo ao tornar-se casto. E, de modo semelhante, a renúncia de qualquer pecado é uma negação de si mesmo. São Basílio. O desejo de sofrer por Cristo a morte, a mortificação dos nossos membros terrenos, a viril disposição de suportar por Cristo todo o perigo e a rejeição de todo afeto pela vida presente. Isto é tomar a sua cruz. Por isso segue. Tome a sua cruz todos os dias. Teofilacto Diócrida. A cruz de que fala aqui é a morte ignominiosa. Quer dar-nos a entender que quem quer seguir Cristo não deve recuar nem mesmo diante da morte ignominiosa. São Gregório Magno. A cruz é tomada de dois modos, ou quando pela abstinência se tortura o corpo, ou quando pelo compadecimento se tortura a alma. Expositor grego. Nosso Senhor junta com acerto estas duas frases: negue a si mesmo e tome a sua cruz. Do mesmo modo como alguém pronto a subir na cruz resigna-se em sua alma à morte e avança sem pensar mais em tomar parte desta vida, assim, quem quer seguir o Senhor, primeiro deve negar-se a si mesmo, e com isto tomar a sua cruz, para que sua vontade esteja disposta a suportar todo o sofrimento. São Basílio. Nisto consiste a perfeição, em ser indiferente à afeição pela própria vida, em estar pronto à morte caso a situação a exija, e não confiar de modo algum em si mesmo. A perfeição tem seu início na renúncia dos bens exteriores, isto é, das posses, da vanglória ou da afeição pelas frivolidades. São Beda. Somos ordenados a tomar todos os dias a cruz e, após tomá-la, seguir o Senhor, que carregou a própria cruz. Daí segue, e siga-me. Orígenes. Nosso Senhor, em seguida, dá o motivo deste mandamento, dizendo: pois aquele que quiser salvar sua vida, perdê-la-á. Isto é, quem quiser viver segundo os prazeres da vida presente e manter a alma nas coisas sensíveis, este é que a perderá, por não conduzi-la aos fins da bem-aventurança. Em sentido contrário, acrescenta: mas o que perder sua vida por causa de mim, salvá-la-á. Isto é, quem desdenhar as coisas sensíveis por amor à verdade, expondo-se até mesmo à morte, este, embora pareça que perde a sua alma por Cristo, mais bem a salva. Por isto, se é um bem salvar a alma, refiro-me, é claro, à salvação que há em Deus, a perdição da alma pelo amor de Cristo deve ser boa. Parece-me semelhante à negação de si mesmo, mencionada acima, a necessidade de perder cada um a própria alma entregue ao pecado para tomar uma nova que será salva pela virtude. São Cirilo. Nosso Senhor dá a entender que a participação nos sofrimentos de Cristo supera todos os prazeres e riquezas do mundo, acrescentando: com efeito, que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro se perder ou arruinar a si mesmo? É como se dissesse: se alguém, por ter os olhos voltados aos presentes deleites ou vantagens, recusa o sofrimento e escolhe antes viver nas regalias, de que proveito lhe será a riqueza que possui quando perder a alma? A figura deste mundo passa. Todas as coisas belas passaram como sombra. Os tesouros mal adquiridos de nada servirão. Pelo contrário, a justiça livra da morte. São Gregório Magno. Como a Igreja passa ora por tempos de perseguição,
Ora, por tempos de paz, o Senhor deu preceitos para os dois tempos. No tempo de perseguição, a alma deve ser abandonada, e isto é o que quis dizer com as palavras: quem perder a sua vida por causa de mim, salvá-la-á. No tempo de paz, os desejos terrenos são os tiranos da alma, e por isso devem ser abatidos. Que aproveita o homem ganhar todo o mundo? Ora, na maior parte do tempo, menosprezamos tudo que é passageiro, mas ainda tropeçamos nos hábitos do respeito humano, de modo que a retidão que temos na alma ainda não conseguimos expressar com a voz. Chegamos ao fim de mais um dia de comentários da Catena Áurea. Muito obrigado por ficarem até aqui, que Nossa Senhora derrame suas graças sobre nós e até amanhã.